Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira da Semana Santa. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher quem porventura me encontra aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo a esse canal do YouTube. Se inscreve aqui, ative as notificações, joinha, like, comentário. Na descrição do vídeo a gente tem link para grupo de WhatsApp, Telegram. Se você quiser entrar e receber todo o nosso conteúdo de evangelização. E temos também o link do 9 meses com Maria, de 25 de março a 25 de dezembro. É um videozinho curtinho diário para essa gestação espiritual que você pode fazer por você ou oferecer na intenção de alguém. Queridos, vamos ao evangelho dessa terça-feira da Semana Santa. Se encontra em São João capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois os versículos de 36 a 38. Diz assim: Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho começa dizendo, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras: Jesus ficou profundamente comovido, doído e testemunhou com tristeza. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Nós estamos aqui dentro do quadro, da ceia, da última ceia, e nós temos aqui Judas e Pedro. E é interessante então a gente notar, porque isso aqui é o mistério da vida humana, Esse é o drama que está tensionado dentro de nós, esses personagens da Semana Santa. Ontem a gente tinha Marta, Maria e Lázaro apaixonados por Jesus, Judas achando desperdício, hoje de novo Judas, Esse Judas estamos nós sempre. Mas a gente olhar, Jesus fez tanto, Jesus deu tanto, e os discípulos são tão imperfeitos. Judas é o traidor, Pedro promete mais do que pode cumprir, Pedro ainda está a caminho, não está pronto. Que paciência Jesus teve, Que misericórdia Jesus teve. Nessa cena a gente vê um Jesus que não foi reconhecido, bem recompensado por nenhum dos discípulos. E aqui tem uma imagem da igreja, aqui tem uma imagem da sua paróquia, da minha, das nossas comunidades. É uma mistura de Judas com Pedro, Os melhorzinhos são imperfeitos também. E nós temos aqui no Evangelho a impotência de Deus diante da nossa liberdade, de um Deus que olha e fala: o que você quer fazer, vai fazer então. Eu já tentei de tudo com você, Mas olha só, Jesus está comovido. E comovido, doído por dentro, não por ele mesmo. Jesus não tinha dó de si mesmo, Jesus não ficava se vitimando, não é isso. Jesus ficou com dó por Judas. Eu não sei se você já viu essa experiência de alguém fazer muito mal a você e Deus te dá a graça de você ter dó da pessoa pela pessoa. É uma graça muito grande quando a sua dor não é o assunto mais importante da sua vida. É uma graça muito grande.
Quando alguém me fere e essa ferida não é o assunto mais importante, ele existe, mas no fundo eu estou morrendo de dó de quem fez isso comigo, como a pessoa se compadecer até do traidor. Isso é profundamente libertador. É por isso que Jesus está comovido, porque Jesus olhou para Judas e sentiu dó. Falou, meu Deus, Judas, o que você vai fazer com você mesmo, amigo? O que você está fazendo? O que você virou? Peça essa graça hoje com o evangelho de hoje. Eu não sei quais dores você tem na tua alma, eu não sei quais sofrimentos você tem no teu coração, eu não sei quem pisou na bola com você. E às vezes foi coisa muito grave. Mas pelo amor de Deus, saia do centro da dor e não deixe a sua dor ser o centro. Peça a Deus a graça da misericórdia. Peça a Deus a graça da compaixão para com quem te feriu. Não porque ele é um coitadinho, um bobinho, já deu para ver que é perigoso, é bom nem chegar perto. Mas aprendamos de Jesus. Jesus está profundamente comovido, Jesus está querendo chorar. A derrota de quem vai traí-lo. Quando Judas, ao trair Jesus, ele não derrotou Jesus. Judas é que se tornou um derrotado. Meus irmãos, a nossa dor e o nosso ego não pode ser o centro da nossa vida. É muito pesado viver assim. E aí Jesus vai ter mais uma tentativa, uma última tentativa. Né? Diz assim, Senhor, mas quem vai ser? E é interessante, diz aqui o Evangelho, ressalta que um olha para o outro e ninguém suspeita quem seja. Judas não tinha cara de traidor. Aí Jesus diz, é aquele a quem eu vou molhar o pão no molho e entregar. É um costume judaico. Né? O primeiro pedaço de pão, o molho, é para a pessoa que eu mais amo, que eu mais gosto. Ou que pelo menos nessa refeição eu gostaria que vocês soubessem o quanto ela é importante para mim. Veja, não foi para Pedro, não foi para João, foi para Judas. Jesus deu uma última tentativa e foi de coração. Jesus amava muito Judas. Mas diz que Judas come do pão e o diabo entra nele porque ele estava todo em pecado. Porque ele não era mais discípulo de Jesus. Assim como muitos de nós, estamos nas igrejas e tal, mas no fundo nós não somos discípulos de Jesus, nosso coração está longe, nosso coração está no dinheiro, está no prazer, nosso coração está nas nossas mágoas, nas nossas perguntas sem resposta, a gente está se esbarrando com Jesus, mas nosso coração está tão longe dele. E aí então Jesus olha para Judas e Jesus percebe que aquele gesto que ele fez não deu fruto nenhum. É o fracasso de Deus diante da nossa liberdade, não deu fruto nenhum. Jesus diz assim, o que você tem que fazer, faz depressa. E veja, Judas não tinha cara de traidor, porque diz assim, nenhum dos presentes compreendeu o que Jesus disse. Ficaram pensando, vai ver que Jesus está mandando ele comprar alguma coisa para ceia ou ajudar algum pobre, né? Veja, nem assim os discípulos têm por plano A, ou por primeira opção, que Judas seja um traidor. Mas quem vê cara não vê coração, né, gente? Mas que perigo a gente ter cara de santo, jeito de santo e ser um diabo, né? Que coisa terrível. Mas olha o que Jesus diz. O que você tem que fazer, o que você quer fazer, então vai fazer depressa. Sabe, gente, Deus, Jesus, né, vai insistindo conosco, Ele vai tentando. Mas chega uma hora que Deus nos solta. O que você quer? Escolhe o que você quer. E Deus permite a nossa escolha, né? Mas aí então, Jesus vai dizer, quando Judas sai de Jesus assim, depois de receber o pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Era a noite no espírito de Judas, né? Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. Eu vou ser glorificado. Veja, existe uma glória em ser traído. Jesus vai ser glorificado, ou seja, eu amei esse Judas até o fim. Eu não neguei nenhuma oportunidade. Eu ainda tinha um pedaço de pão para dar, molhado no molho, para ele. E eu não pensei assim, não adianta, isso aí não vai mudar nunca, não. E eu não neguei nada a Judas. E existe uma glória, nós também somos glorificados pelo Judas que nos trai e nos faz mal. Desde que a gente faça tudo que era possível ter feito. Então quando Judas sai para trair, para vender, para matar, Jesus diz, agora eu fui glorificado, porque agora eu amei até o fim, né? Claro, também pelo gesto de que na cruz e na ressurreição vai ser glorificado, mas já tem esse elemento aqui. Quando Judas vira as costas para Jesus, Jesus diz, fui glorificado. Por quê? Porque fiz tudo que podia por ele. Existe uma glória em amar e amar até o fim, né? E aí temos Pedro. Pedro é bem melhor que Judas, mas Pedro ainda não é o que Jesus merece. Nenhum de nós estamos à altura do que Jesus merece. Essa é a igreja. Tem o Judas, os pecadores,
E aqueles que talvez não se sintam Judas, ao invés de ficar batendo no Judas, deveriam nunca se esquecer que são, apesar, né, de não serem Judas, são como Pedro, que também não está à altura do que Jesus merece. Eu vejo muito isso nos debates de Instagram, sobretudo os mais jovens, né? Todo mundo muito afervorado para falar mal de certas coisas dentro e fora da igreja, arautos, como se a igreja precisasse deles, assim. Mas enfim, meu queridinho, se você identifica um Judas e bate bastante nele, critica, denuncia, nunca se esqueça, viu? Você está se sentindo Pedro? Pedro também não estava à altura. Pedro também não era tudo que achava. O problema da nossa vida é assim, quando a gente identifica o Judas, a gente esquece o Pedro que a gente é. Quando a gente identifica o Judas, a gente se tem numa conta maior que a realidade. Sim, o Judas é Judas, mas vai devagar, viu, Pedro? Vai devagar. Pedro então começa, Senhor, para onde o Senhor vai? Mas por que eu não posso ir? E aí Pedro tem uma ilusão sobre si mesmo. Uma vez que ele vê que ele não é o Judas traidor, logo ele já se sente o santo. Calma, você nem é o traidor, nem é o santo. Ele vai dizer para Jesus, Senhor, por que não posso te seguir? Eu darei a minha vida por ti. Jesus respondeu, vou grifar com o meu verde Palmeiras. Darás a tua vida por mim, Pedro? Oh, Pedro. Você é melhor que o Judas, mas é pior do que pensa. Em verdade eu te digo, o galo não vai cantar hoje, antes que você me tenha negado 3 vezes. E Pedro vai insistir dizendo, não, eu nunca, Jesus, você sim. Pedro, você não é Judas, mas não é tão bom quanto pensa. Irmãos, grande é a misericórdia de Jesus, ele merecia mais, tanto nessa cena, né, quanto hoje. Deus nos livre de sermos Judas, mas Deus nos livre também de sermos iludidos. Se não somos Judas, não sejamos iludidos como Pedro, tem muito chão ainda. E aí, Jesus disse uma sutileza para Pedro, disse assim, para onde eu vou, você não pode me seguir, Pedro. Está falando da cruz, não pode me seguir agora, mas me seguirás um dia mais tarde. Portanto, se às vezes a gente se sente como Pedro, a gente prometeu tanto e não cumpriu, não percamos esperança, não conseguimos agora. Um dia conseguiremos se continuarmos a caminhar junto com o Senhor. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.